Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom. E estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e mais uma vez com aquele gosto amargo de quase. Ia ser uma vitória bonita, hein? Poderia ser uma vitória bonita. Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Bom dia, Giba. Bom dia, Cleverton. Bom dia, Gelli. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Um jogo que acabou sendo, em termos de desempenho, melhor do que a gente esperava, né? Você vê o placar contra o Packers do jeito que a gente estava, mas que deixa a frustração de ter aquela chancezinha no final e não conseguir aproveitar, como aconteceu nos últimos dois jogos, né? Tem sido uma constante do Ravens nessa temporada, né? Nos últimos jogos, de chegar ali no finalzinho, buscar a virada, mas perdeu a oportunidade. Acaba que a gente está numa situação bem mais complicada agora na temporada. Você sente o peso da temporada na voz do sujeito, para você ver como é que tá complicado acompanhar o Baltimore Ravens em 2021. E João Gabriel Gelli, bom dia para você também, João. Bom dia, Cleverton, bom dia, Riva. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Cara, é uma temporada que tá fazendo a gente perder alguns anos de vida, ganhar anos, horas de terapia, né? Então, é uma temporada bem longa até aqui e que, ainda tem aí um mêsinho pela frente, basicamente, né? Então, vamos nos preparar para o que tem para vir, porque semana que vem ainda é o jogo da temporada, né? Discutir aí um pouquinho do que rolou e qual pode ser a expectativa para tudo isso. Inclusive, um abraço para Janaína, minha terapeuta, que escuta esse programa. Eu tenho que ficar escutando minhas lamúrias toda quarta-feira. E é isso. 30 Baltimore Ravens, 31 Green Bay Packers, um jogo que foi até pegado levando as circunstâncias do time. Vamos falar do que não deu certo, do que deu errado, de coisas boas, das polêmicas de John Harbaugh, isso precisa ser levantado. Tudo isso depois dos recados. Bora lá. Recadinhos rápidos, galerinha. Olha só, você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então nós te convidamos, vem ser torcedor de elite. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Com R$1 você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e, se você estiver se sentindo generoso, aproveita aí o espírito natalino, vem ser torcedor de elite, porque nós temos muitas vantagens para você. Se você, inclusive, não tem cadastro no PicPay, fazendo o seu cadastro para apoiar a gente, usando o código que está na postagem desse episódio, você ganha R$10 de volta. Tá bom? Então, se você quiser ser apoiador All Pro, o seu primeiro apoio pode sair de graça, tá bom? Não quer se comprometer com um apoio recorrente, mas quer ajudar a gente com alguma coisinha? Você pode fazer também a sua doação via Pix.
casadocorvobr@gmail.com é a nossa chave, tá certo? E se você não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema. Você pode compartilhar esse conteúdo para todo mundo, compartilha ele aí, internet afora, apresenta aí para aquele seu amigo que está começando no futebol americano, não está conseguindo escolher um time, apresenta o Baltimore Ravens para ele através da Casa do Corvo, ok? Outra coisa, nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast, internet afora. Se você puder avaliar esse episódio, este podcast no geral, a Casa do Corvo no geral, a gente fica muito agradecido. O Spotify agora tem um esquema de avaliação, então deixa lá as suas estrelinhas honestas. Se você escuta pela plataforma da Apple, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe lá nas suas estrelinhas, deixe a sua avaliação, porque fazendo isso tanto no Spotify quanto na iTunes Store, a gente consegue ter mais destaque, ter mais relevância dentro das plataformas e assim alcançar mais gente e aumentar essa audiência. Tá certo? Quer entrar em contato conosco? Nossas redes sociais, facebook.com/casadocorvobr, nosso Twitter e Instagram, @casadocorvo. Lembrando, nós também temos canal no YouTube, tá? Vídeo uma vez por semana, pelo menos, para fazer aquela opinião geral, ou então análise de jogada com o João Gabriel Gelli, youtube.com/Casa do Corvo, e a gente está tentando também engrenar nossas lives, a live do highlight, para poder destrinchar o jogo da semana e poder ensinar quem está chegando aí um pouquinho mais sobre NFL, twitch.tv/Casa do Corvo. Lembrando também, nossa comunidade no Discord, eu não posso esquecer disso, senão o editor me mata. Quer acompanhar os jogos todo domingo, junto da torcida, comentar, debater, abre o microfone e começa a cornetar e tudo mais, quer assistir o jogo junto com a gente? Cola lá no nosso servidor do Discord, procura pela Casa do Corvo ou clica no link do nosso servidor que está colocado aqui no post desse episódio, tá bom? Tem o Watch Party, tem pós-jogo, tem bate-papo, tem coisas muito legais, tem feed de notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece, então é só vantagens você fazer parte dessa comunidade, tá bom? E se você também quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, cola lá em fambonanet.com.br/Casa do Corvo BR, procura esse episódio e vai lá na caixa de comentários, vamos bater um papo legal sobre isso aqui, tá bom? fambonanet.com.br, o maior portal de podcast das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast a dar com pau nesse negócio. Sobre NFL, sobre MLB, sobre NHL, sobre NBA. Enfim, não só falando das ligas, mas também das franquias dessas ligas. Então, cara, se você tá aqui, mas sei lá, não gosta de NFL ou não é torcedor do Baltimore Ravens, aliás, mesmo se você não for torcedor, muito bem-vindo, tá? Mas dá uma olhada lá no catálogo de podcasts do site, porque quase certeza que vai ter um podcast para o seu esporte favorito, para sua liga favorita, pro seu time favorito, tá bom? E já que você está no Fambonanet, passa aqui, dá uma visita pra gente e deixa o seu comentário, tá bom? E já falei demais, vamos pra pauta. Bom, eu acho que esse programa nós vamos tomar um tempo mais debatendo sobre decisões, se foram acertadas, se foram ou não foram acertadas. Eu não acho nem que a gente tem que discutir se foi acertado ou não, mas é mais no nível de se a gente concorda ou não. Porém, antes de levantarmos essa peteca, nós precisamos dar os parabéns, primeiro, a toda a comissão técnica do Baltimore Ravens, porque você pegar um Green Bay Packers que, ok, a gente está falando de um Packers que também tem lá o seu nível razoável de lesões, mas comparado ao que o Baltimore Ravens demonstrou
você ter uma linha ofensiva que tinha 3 reservas e tinha o reserva do reserva jogando, uma linha defensiva sem um dos seus principais jogadores, um outro jogando abaixo do que se espera, uma secundária completamente montada em cima, quase completamente montada em cima do practice squad, e ainda assim conseguir deixar um jogo parelho, com chances de vencer, se não fosse, e aí a gente não tá nem falando em decisões de John Harbaugh, mas problemas dentro do jogo, conta de faltas e o que quer que seja, é um mérito inacreditável da gente bater palmas e da gente pensar, caramba, esse Baltimore Ravens, apesar de todos os pesares, ele ainda é bem treinado, pelo menos na questão de preparar o próximo homem para poder jogar. Falando um pouco das questões do time, Giba, antes da gente entrar numa polêmica, eu acho que não podemos deixar esse podcast passar sem falar do maior tight end nesse momento, talvez um dos maiores tight ends nesse momento do Baltimore Ravens e um dos maiores tight ends dessa temporada 2021. O que o Mark Andrews está jogando e o que o Mark Andrews jogou, nós criticamos ele um bocado de vezes, ele teve os seus problemas, mas é inegável, e esse jogo foi uma amostra disso, de que esse cara é um dos, se não o maior tight end de 2021. Pra mim ele tá pau a pau com o Kelce, né? Estão semana após semana disputando a liderança de jardas da posição, a liderança de touchdowns da posição. No momento o Kelce tem uma ligeira vantagem, o Kelce entrou, o Andrews entrou em campo 150 jardas atrás do Kelce, depois do Kelce fazer miséria no jogo de quinta-feira. E ele meteu 140 já contra o Green Bay Packers, 2 touchdowns do Mark Andrews, são 8 já na temporada, é o vice-líder também da NFL na posição. Para mim, disparadamente, sem sombra de dúvida, o melhor jogador do Baltimore Ravens na temporada, e já é o melhor tight end da história do Ravens. Eu tô falando de um time que teve Todd Heap, que teve Shannon Sharp passando, não no auge, mas passando lá, ganhando o Super Bowl pelo Baltimore, sendo muito relevante na conquista. Você teve o Dennis Pitta, que dentro das suas limitações físicas também foi muito importante na conquista do Super Bowl. Grandes nomes passaram em Baltimore pela posição, mas sem sombra de dúvida o Mark Andrews já é o melhor tight end da história da franquia. Tem a melhor temporada em termos de jardas da história da franquia, são 1.061 nesse momento. O recorde era de 855 em 16 jogos do Todd Heap. Ele, em 13 jogos, né, em 14 jogos, já tem 1.061 jardas. Pode muito possivelmente terminar com 1.200 ou mais do que isso até, porque nos últimos 2 jogos ele fez 250 jardas. Então, o Andrews é o MVP da temporada, é discutivelmente o melhor tight end da temporada na NFL e uma renovação acertadíssima do Eric DeCosta, que pagou o que ele merecia, pagou até menos do que ele merecia, porque é um jogador espetacular, que só evolui, que só melhora a cada temporada. Então, é o principal alvo do Lamar, e já se provou também uma química muito boa com o Tyler Huntley, desde que o Huntley teve que assumir o time no meio do jogo contra o Cleveland Browns e agora nesse jogo contra o Packers. Ele simplesmente destruiu os 2 jogos, jogou um absurdo, e assim, qualquer elogio para o Mark Andrews nessa temporada, e a gente viu nas últimas também, né? É pouco, é realmente um jogador excepcional. Já que nós puxamos aqui a corda do Tyler Huntley, já ali no programa passado você levantou aquela peteca de que o Tyler Huntley é um ótimo reserva. Nesse momento, eu diria até que o Tyler Huntley talvez seja o melhor reserva em termos de, ok, meu quarterback titular não está lá, esse cara vai entrar no jogo e não vai estragar, não vai espalhar farofa, vai conseguir administrar bem. Conseguiu ganhar um jogo contra o Chicago Bears, conseguiu encostar contra um Cleveland Browns, e aí, de novo, o Baltimore Ravens foi vítima das decisões arriscadas. A mesma coisa contra o Green Bay Packers, e a gente viu ali alguns drives muito interessantes do Tyler Huntley gerenciando, seja com o Mark Andrews, teve alguns drives ali também com o Marquise Brown, já no final, onde o time precisava precisava acelerar o jogo, ele estava conseguindo se envolver com o Marquise Brown. Eu não sei se eu estou sendo muito forte falando isso, mas em termos de peça, né?
ainda mais que o Tyler Huntley tem essa similaridade com o Lamar Jackson, isso pode contribuir. Tyler Huntley está se mostrando talvez o melhor reserva da NFL nesse momento, nessa temporada. É difícil afirmar melhor reserva, pior reserva, porque reserva é meio circunstancial, né? Mas o que a gente pode dizer é que o Tyler Huntley está se mostrando um bom reserva. Isso a gente não tem nenhuma discussão. Ele tem mantido o time vivo nos jogos. O ataque não tem sido o problema, o causador por conta dele das derrotas, né? Nesses últimos compromissos em que ele assumiu, né? Ele tem feito o papel dele de forma muito eficiente. É um cara que comanda um ataque que está pontuando mais do que 20 pontos fez mais que 20 pontos contra o Browns, fez 30 agora contra o Packers. Então, assim, é um ataque que está produzindo, muito por conta dessa química dele com o Mark Andrews, a habilidade também do Tyler Huntley de produzir com as pernas, que é nisso que ele consegue emular bem o que o Lamar Jackson consegue entregar. E, assim, ele é um cara que é bem decidido, né? Quando ele recebe o snap, ele já sabe o que ele vai fazer, e isso ajuda muito, porque ele é um cara que, assim, ele não ataca muito em profundidade, o Greg Roman não tem chamado muitas jogadas em profundidade, né? O ataque do Ravens nesses últimos 2 jogos, ele tem se passado muito por jogadas mais curtas, slants, hits, e quando ataca mais em profundidade, aí o Huntley mostra alguma inconsistência. Apesar de, por exemplo, no jogo passado ele ter acertado aquele passe maravilhoso do Rashad Bateman, que quase, na campanha que levou um touchdown. Depois quase o Ravens conseguiu levar para a prorrogação. Mas, cara, o Huntley, sem dúvida alguma, é um reserva que vem para ficar. Ele é um free agent de direitos exclusivos nessa próxima off-season. Então o Ravens só tem que dizer que quer manter ele, que ele vai ficar no time por um salário baixo, menos de $1 milhão, e aí no ano seguinte ele vira um free agent restrito. Então o Ravens tem ainda o direito de botar uma tagzinha nele, que é primeira ou segunda rodada, e dependendo de quanto for, aumenta ou diminui o salário, e aí outros times podem fazer oferta, e se eles fizerem oferta, o Ravens recebe uma escolha de draft relativa a essa tag que ele recebeu. E assim, eu acho que do jeito que ele está caminhando, eu tenho certeza que ele vai receber essa tag de free agents de direitos exclusivos, né, na próxima off-season, isso é óbvio. E fica aí a dúvida se ele vai ter o espaço dele em algum outro time na liga, né? Porque ele tá produzindo muito bem, eu acho que isso chama atenção, ainda mais uma franquia bem funcional como é o Ravens. Então acho que o Ravens pode acabar recebendo propostas de troca por ele. Não sei o quão isso vai ser valioso nessa off-season, acho que isso vai ser algo mais para ser pensado para a próxima, né? Acho que o Ravens vai optar por manter ele, a não ser que venha uma oferta descomunal, uma escolha de segunda e primeira rodada, mas assim, é um cara muito, muito valioso, que vai ser o reserva aí por mais algum tempinho, e no futuro a gente já tem em mente que vai perder ele, provavelmente. E assim, pelo que eu vejo nesse momento, para mim é um jogador que tem potencial para ser um titular na NFL, pelo menos receber a oportunidade de tentar ser um titular na liga. Só para a gente ter uma noção do que o Tyler Huntley apontou no jogo, ele teve 28 passes de 40 tentados para 215 jardas totais, se não me engano, uma média de 5.4, 2 touchdowns. E lembrando, o Tyler Huntley, ele conseguiu fazer 2 touchdowns terrestres e 2 touchdowns aéreos no mesmo jogo, coisa que, até onde eu lembro, preciso confirmar essa informação, nem o Lamar Jackson até o momento conseguiu isso. Até porque a gente viu muito quando o Lamar Jackson fazia touchdown, via 500 touchdowns terrestres e aí via um touchdown aéreo. Mas o Tyler Huntley está se mostrando um cara assim, que dá segurança. Você não fica com aquele negócio, com aquele medo de puta merda, perdemos o jogo. Não, o Tyler Huntley está conseguindo ser um QB sólido, um QB bom dentro das perspectivas. E aí eu queria a opinião de vocês sobre... Óbvio, você consegue ser um bom QB quando a sua linha ofensiva
ajuda. Eu não lembro se o Alejandro Villanueva jogou essa partida, se não jogou. Eu sei que do lado direito a gente estava com o segundo reserva da posição, terceiro reserva na posição. Eu sei que a gente jogou com 2 caras desconhecidos na linha ofensiva. E eu acho que a única reclamação a respeito de linha ofensiva foi aquela falta, aquele falso start do Ben Cleveland, que tirou do Baltimore Ravens a possibilidade de converter uma quarta descida, porque era uma 4-1 ali, para poder continuar a campanha e talvez anotar o TD. Virou uma 4-6, o time teve que recuar, acabou perdendo 4 pontos por causa disso. E eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito dos trabalhos da linha ofensiva. Podemos conversar contigo, Gelli, porque dessa vez eu não senti tanto que a linha ofensiva comprometeu. A gente viu tanto o Lamar Jackson sofrer, o Tyler Huntley também sofreu bastante contra o Cleveland Browns, por exemplo. Eu acho que, principalmente com a presença do Ben Cleveland ali do lado esquerdo, parece que a coisa deu uma melhorada, deu para segurar mais a barra no jogo de domingo. Não sei se vocês também tiveram essa percepção. Cara, assim, o Ben Cleveland é um cara fazendo seu primeiro jogo como titular, né, na NFL. Ele recebeu bastante ajuda ao longo da partida, principalmente do Postman. Mas ele teve um jogo de qualidade, sabe? A linha ofensiva não comprometeu nessa partida, isso é um fato. Assim, concordo com você. Acho que o Latavius Murray mesmo teve algumas boas corridas, né? Algumas corridas que ele ganhou 7, 8, 9 jardas. E, assim, foi uma linha ofensiva que fez um trabalho bem razoável, né? O Tyler Huntley, quando precisava comprar tempo, ele conseguia. Mas, assim, grande parte do desempenho da linha ter parecido melhor é porque o Tyler Huntley, ao contrário do Lamar Jackson, é um cara que tem soltado um pouco mais rápido a bola, né? Pelo menos essa sensação que passa. Eu não estou falando, nesse caso aqui, eu não estou falando baseado em números, estou falando baseado em sensação mesmo. A minha impressão é de que o Huntley é um cara que entra já mais decidido do que ele vai fazer nas jogadas, e aí ele vai e busca fazer exatamente isso, e então ele puxa o gatilho mais rápido, enquanto o Lamar tenta segurar a bola e criar, e nisso ele consegue fazer jogadas mais explosivas, mas às vezes leva a jogadas desastrosas, né? Quando a linha ofensiva precisa segurar um pouco mais a jogada, sustentar mais seus bloqueios, isso acaba sendo prejudicial. Mas, assim, foi uma partida bem ok da linha ofensiva. O David Sharp, né, que entrou no lugar do Tyler Phillips, que se machucou, já foi o 4º jogador que o Ravens usou como right tackle na temporada. Isso você contando o Villanueva, né? Isso, claro. Até porque o Villanueva jogou um jogo inteiro, né? Não foi questão emergencial, era o plano mesmo. Então tem que contar. Mas, assim, ele também não pareceu comprometer, eu não lembro de nada mais. A controvérsia do jogo, dizem que foi uma miragem, porque não segurou nada, hein? Um holograma. Mas, assim, cara, foi um jogo ok da linha ofensiva, mas eu acho que tem muito a ver com essa tomada de decisão mais incisiva do Tyler Huntley. Então. Aí, assim, sobre o Ben Cleveland especificamente, acho que, assim, ele tem sinais positivos, né, mas a gente precisa acompanhar isso por mais jogos, né? Não dá para afirmar muito categoricamente sobre um guard baseado em um jogo, ainda mais sendo a primeira partida dele como titular e tal. É difícil, porque é uma posição que você está mais sujeito a ter ajuda, porque você está cercado por outros 2 jogadores, por ele ser calouro, fazendo a primeira partida de titular, ele teve muita ajuda focada já na partida, ele teve muito bloqueio que ele fez em combinação, muito bloqueio que ele fez down block, né, que é o que ele se joga no chão para cortar a linha de um pass rush ou de um cara defendendo contra a corrida. Então, assim, tem alguns pontos para se observar, né, mas, assim, no geral, não tenho grandes críticas para a atuação dele sem olhar mais a fundo no tape. Assim, eu fico cético em relação à linha ofensiva quanto à proteção ao passe. Concordo com o Gelli. O Huntley é um cara que soltou a bola mais rápido, não sei se precisamente por ele, ou se o plano de jogo depois de um tempo maior do que ele deveria ter, entendeu que não tá dando para segurar mais a bola, porque a linha ofensiva não consegue dar o tempo necessário para isso.
e aí começou a se adaptar mais o plano de jogo para que a bola seja solta mais rápido mesmo. A gente não viu o Lamar em campo nos últimos 2 jogos e isso talvez seja uma coisa que tenha ficado mais clara recentemente, mas de fato é bem cético ainda em relação à linha ofensiva em se tratando de proteção ao passe. Não acho que tenha melhorado tanto assim. Vale lembrar, o Packers estava sendo os principais pass rushers desse jogo. São 2 desfalques, o Darius Smith não voltou de lesão ainda e tudo mais, então não dá para tirar isso como parâmetro. O Packers também tinha problemas na posição de pass rush e isso pode ter contribuído para o bom desempenho, entre aspas, da linha ofensiva, que não comprometeu nesse sentido. O que me traz o que acho que vale ficar de olho em relação ao Ben Cleveland, propriamente dito, são os bloqueios para a corrida. Ele é melhor nisso já, a gente via isso no college, que a principal qualidade dele era bloqueando para a corrida, por dentro, e talvez não seja por coincidência que o Latavius Murray teve o melhor jogo dele na temporada. Com 6 jardas por carregada, correu muito bem com a bola. Acho que poderia ter sido um pouco mais utilizado durante o jogo, em alguns momentos. Ele liderou em carregadas entre os running backs, né? Mas não foi tão utilizado assim. Obviamente, a circunstância do jogo levou que o Ravens passasse mais a bola quase no segundo tempo inteiro. A gente quase não correu na segunda parte do jogo, mas acho que a presença do Cleveland ali, e é isso que a gente tem visto desde o começo da temporada, quando ele revezava com o Ben Powers antes de se machucar, que quando ele estava em campo, o jogo terrestre funcionava melhor. Não era, meu Deus, mas era melhor. Tinha os bloqueios melhores, os running backs tinham mais espaço. E aí talvez nessa combinação de Ben Cleveland pelo meio e o Latavius Murray recuperado também, fez um bom jogo, a gente pode ver um jogo terrestre um pouquinho mais consistente nesses próximos jogos. Isso faz muita diferença pra gente, porque o nosso plano de jogo é baseado no jogo terrestre, inegavelmente. Então, talvez se essa combinação der certo daqui pra frente, a gente possa ver um ataque menos inconstante. Um ataque que a gente consiga saber o que esperar dele, porque o que a gente tem visto desde que nos últimos, 5 semanas, é um ataque que você não sabe realmente o que esperar. Desde o jogo contra o Vikings, o ataque tem sido um terror. Não funciona pelo chão, não funciona pelo ar direito, tem ali uns momentos bons de tentar buscar o jogo depois que o jogo tá quase perdido já, porque as defesas já estão bem mais conservadoras, né, tentando proteger o fundo do campo, e aí o Ravens tenta um milagre, mas a gente sabe que não é sustentável, né? NFL, você tem que tentar ficar buscando virada todo jogo. A gente viu isso, no começo do ano a gente estava conseguindo, agora a gente não está conseguindo mais. A gente perdeu 3 jogos pela diferença somada de 4 pontos. É a primeira vez na história da NFL que isso acontece. Foi 1 ponto para o Pittsburgh Steelers, 2 pontos para o Browns e 1 ponto para o Packers. Então a gente precisa que o ataque seja mais constante, que ele não oscile tanto. E aí eu acho que nesse sentido, talvez a presença do Ben Cleveland pelo meio abra um pouco mais de espaço para o jogo terrestre e aí o Ravens consiga voltar a fazer o que deixa ele confortável. O ataque do Greg Roman fica muito mais confortável quando o jogo terrestre está fluindo bem, consegue castigar os adversários pelo chão, ficar com a bola e aí abre espaço para os passes. Isso aí para mim é inquestionável. Então a minha esperança de ter o Ben Cleveland em campo é justamente isso. É que esse ataque terrestre seja um pouquinho mais sólido, mais constante e abra caminho para o ataque conseguir ficar em campo mais tempo e se encontrar um ritmo, porque isso não vem acontecendo nos últimos jogos. Falando em jogo aéreo, já que você levantou também esse ponto, Giba, se a gente olha para o box score, temos aqui Mark Andrews 13 targets e 10 recepções, Marquise Brown 14 targets e 10 recepções. O Marquise Brown também acho que foi muito movido por conta daquele último drive, que foi muita bola nele, e o cara conseguiu mover as correntes. Não teve Sammy Watkins nesse jogo, ok. Rashad Bateman, 2 targets, 1 recepção para 5 jardas. Eu não vi câmera all-22, eu não prestei atenção como é que estava a marcação em cima do Bateman. Não vou me atrever aqui a questionar plano de jogo, acho que precisa de uma análise maior que isso, mas não fica aquela sensação de que o time poderia ter usado um pouco mais o Bateman. Não sei se vocês dois também tiveram essa impressão, ou se não deu pro Bateman hoje. Cara, pra mim fica sempre essa impressão. Assim, no jogo passado a gente viu o Bateman contra o Cleveland Browns jogando muito bem, sendo acionado bem pelo Tyler Huntley e tendo jogadas de impacto, disputando bolas contestadas e jogando bem mesmo. E aí no jogo seguinte ele lidera a posição em snaps, ele teve 65 dos 72 snaps, então ele ficou em campo quase o tempo inteiro e só teve 2 passes na direção dele.
A gente não tem como dizer sem analisar profundamente, principalmente as tapes de Alton 2 e tudo mais, se ele estava realmente coberto o tempo todo, se não teve realmente oportunidade para ele, mas é óbvio que ele precisa ser mais acionado. Ele precisa ter mais passes na direção dele. Só 2 durante o jogo inteiro é muito pouco. É muito pouco. E a própria utilização do Marquise Brown aí entra um pouco na questão do que o Jerry falou sobre o próprio Tyler Huntley, né? De ser um cara que tem dificuldade de bola em profundidade. No jogo contra o Browns, ele errou 2 passes pro Marquise Brown em profundidade, que seria um touchdown que viraria o jogo, se eu não me engano. Então, de fato, a gente não tem aquele ataque explosivo que a gente tinha no começo da temporada pelo ar. O Huntley não consegue fazer isso, mas a pouca utilização do Bateman, para mim, é uma preocupação. Até porque a gente está falando do Packers. O Packers está sem o Jerry Alexander, né? O Alex Stokes está fazendo uma boa temporada de calor e tudo mais, mas ele está sem o cornerback titular. Então, um dos 2 wide receivers principais está sendo marcado por um reserva. Provavelmente não era o Hollywood, porque o Hollywood é o wide receiver número 1. Então, utilizar melhor o Bateman, eu acho que é essencial para que esse ataque aéreo seja mais sólido, mais constante também. Porque a utilização dele está variando muito durante os jogos. Você viu um jogo passado, por exemplo, que ele teve, se eu não me engano, foram 10 targets, ou 7, 8 targets, 7 recepções, ele teve um impacto muito grande, e nesse jogo ele tem 2. E ele esteve em campo, não é tipo, não, ele sofreu uma lesão, ficou um tempo fora, não, ele teve pouco snap porque dentro dos pacotes que o Ravens queria usar, ele não conseguia jogar bem e tal. Não, ele esteve o tempo todo em campo, jogou quase o jogo inteiro, quase todos os snaps, e teve só 2 passos na direção dele. Para mim, é um erro, ele tem que ser melhor utilizado, e isso vai fazer muita diferença para que esse ataque aéreo seja um pouquinho melhor. Acho que a utilização do Marquise Brown foi baixa no jogo passado, e agora mudou, foi de um extremo a outro, né? O Hollywood foi pouco utilizado no jogo passado, e o Bateman muito, e agora foi o contrário. Só que a utilização do Hollywood também foi ruim nesse jogo. Foram várias notas de comeback, hit e tudo mais, e ele não ganha jardas depois da recepção, a não ser que ele esteja ganhando em profundidade. Então ele teve 10 recepções para 40 e poucas jardas. Não é o que a gente está acostumado a ver do Hollywood Brown. Ele consegue fazer esses ganhos curtos, rápidos, mas ele precisa ter uma jogada em profundidade também. É a característica dele. Então, nesse ponto, por exemplo, o Huntley limita um pouco o nosso ataque. E é por isso que ele é o reserva, né? Pois é. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Bom, virando a página então, vamos discutir um pouquinho sobre o setor defensivo do Baltimore Ravens. Eu não sei muito se tem como a gente discorrer, a não ser algumas atuações bem pontuais, né? Afinal de contas, apesar do time ter cedido 31 pontos, vamos lembrar todos os problemas que tivemos, né? Sem Calais Campbell, sem jogando com a turma do terrão na secundária, mas Patrick Queen é um cara que merece nota, mais uma vez liderando o time em tackles, né? Foram 11 tackles solo, 13 tackles totais. Logo atrás dele veio Josh Bynes, ou seja, aquele setor dos linebackers ali que sempre foi um problema. Aparentemente, ali ele não causa tanta preocupação. Tivemos uma atuação ok do Justin Houston, e ele e o Tyus Bowser tiveram meio sec cada um. Dentro dos padrões, dentro do que se esperava, né? A gente achava que o jogo seria, meu Deus do céu, uma tragédia, 40 pontos do Packers, né? Aaron Rodgers explorando o fundo de campo. De fato, ele fez isso algumas vezes. Devante Adams ali teve boas oportunidades de pontuar em cima da gente. Mas, assim, de novo, dentro do que se esperava, a defesa ali teve seus méritos, né? Sim, cara, a gente nunca pode reclamar de falta de esforço, cara. A única coisa que a gente podia entrar nesse jogo pedindo do time era dedicação, esforço, e eles entregaram, sem dúvida alguma, tanto que o jogo foi super parelho. Mas, assim, nesse momento, o Ravens está sofrendo por falta de talento, né? 30 desfalques no total para essa partida não é qualquer coisa, né? É mais da metade de um elenco ativo. Então, porra,
está nadando contra a maré totalmente. Porra, não tem muito o que fazer. Ainda mais quando um desses desfalques é seu quarterback, né? Agora, no ponto da defesa, porra, tudo tá ruim. Tá ruim, né? O Jimmy Smith testa positivo, vai pra lista do Covid na manhã da partida. O Tavon Young sofre uma concussão no começo do jogo. Pô, não sobrou ninguém, essencialmente, dos principais nomes do time, da secundária. O Anthony Everett é o principal nome de secundária que sobrou no time para essa partida. E, porra, o Anthony Everett, né? Que a torcida inteira detestava ainda mais antes dessa temporada começar. Então, assim, dentro do contexto, tomar 31 pontos, forçar alguns punts, né? Acho que foram 3 punts forçados. Então, assim, tá razoável, né? Não é o pior dos cenários. E lembrando, 2 three and outs nesse jogo, né? Um logo no primeiro drive dos Packers e teve um outro também, que eu não vou lembrar em qual momento do jogo. Mas se eu não me engano, acho que teve 2 three and outs em cima do ataque dos Packers. É algo louvável. O né? segundo foi no drive decisivo para buscar o empate. Uhum. E teve o sack do Madabuik. Isso. Assim, o pass rush funcionou ok. Tivemos sacks, pressão chegou em algumas jogadas, mas assim, é simplesmente diferencial de talento mesmo. Não tinha o que fazer, sabe? É muito difícil a gente chegar aqui, a gente não tem nem muito o que falar sobre a defesa, porque, pô, jogando com uma secundária toda reserva contra o melhor quarterback da NFL, o melhor wide receiver da NFL, obviamente vai ter um momento que as coisas vão... Você pode tentar evitar ao máximo jogadas explosivas, fazer o seu melhor, mas, pô, vai ter um momento que você vai sofrer mesmo. Então, faz parte. Dentro da situação que o time estava com as costas para a parede, né, nesse jogo, o time entregou bem. Não dá para chegar aqui e criticar a defesa, por hipótese alguma, mesmo tendo tomado 31 pontos. Se a defesa tivesse completa tomando 31 pontos, a gente poderia até discutir. Mas mesmo assim, tomar 31 pontos pro Packers não é o fim do mundo, sabe? Vai acontecer. Todos os times estão sujeitos a essa possibilidade. O plano de jogo da defesa envolveu, basicamente, vamos tentar tirar o Davante Adams, porque não dá pra deixar o Davante Adams um contra, sei lá, o Robert Jackson. Queria fazer 600 jardas no jogo. Então, foi marcação dupla no Davante Adams o jogo inteiro, basicamente. Sempre tinha alguém... O Junior Stone estava ajudando muito o Robert Jackson. Ou seja, é um reserva ajudando o outro, mas tudo bem. Não, é um reserva ajudando um cara do practice squad. Né? Pior do que isso. E aí o resto era basicamente 1 contra 1. Só que era 1 contra 1, era o Kevin Seymour contra o Marcus Robinson-Scantling. O Scantling parecia, sei lá, o Julio Jones contra o Kevin Seymour. E aí não tem o que você fazer, não tem como você botar mais do que isso. O problema pra mim no jogo, mas aí não acho que seja preocupante em relação ao futuro, mas o Ravens não conseguiu parar o jogo terrestre do Packers, que é a grande força dessa defesa. Mas, obviamente, isso tinha um motivo. O Ravens não podia encher a box e deixar uma marcação individual. Então você tinha que dropar mais jogadores na cobertura para ajudar contra os recebedores do Packers, e aí naturalmente a box ficava ficava mais vazia e o Packers conseguiu correr bem com a bola. É um ataque terrestre bom também. Tem 2 bons running backs, o Aaron Jones e o Dillon. Você tem uma linha ofensiva que, apesar dos desfalques, ainda é uma boa linha ofensiva. E as condições da secundária forçaram o Ravens a aliviar um pouco os pacotes, e aí o Packers conseguiu estabelecer um jogo corrido. Então a gente realmente não conseguia parar o ataque deles. Eu só vou pôr um asterisco assim, bem safado, sem vergonha nessa observação, porque o Packers terminou esse jogo com 96 jardas terrestres. Então, assim, ok, ainda assim é um volume, meu Deus do céu, se você está falando da defesa, que é a primeira em proteção ao jogo, que é a primeira defendendo o jogo corrido, ainda assim é um volume grande, mas né, eu vou só pôr esse asteriscozinho porque eu acho que, de novo, colocando em contexto, dentro das circunstâncias, perdemos Calais Camp no começo do jogo, foi razoável, vai. Razoável. Nem entrou pro jogo. Tava com uma lesão na coxa, nem foi pro jogo. Mas, não, eu tô falando, não foi um terror, não. Mas o padrão que a gente viu Aaron Jones, que a gente viu ao longo da temporada, a gente viu Aaron Jones correndo bem com a bola, o AJ Dillon correndo bem com a bola, tendo carregadas longas, cansando. E assim, o Packers não precisou correr muito, forçar o jogo terrestre, porque o Rodgers encontrava espaço na secundária com muita facilidade, pelos motivos que a gente já falou aqui. Então, eu concordo, dentro das condições a defesa fez o que era possível, não tinha como também
exigiu nada além disso. Você vê, por exemplo, no touchdown do Davante Adams, que o Robert Jackson tomou um baile, mas é o esperado, ele foi burro. Por quê? O Dino Stone tava Muito burro. fechando. O Dino Stone tava no meio, mais pra dentro, olhando pro Davante Adams. Ele não tava fazendo mais nada, ele estava olhando pro Davante Adams. Ou seja, o Dino Stone estava ali para pegar uma rota para dentro, se o Adams cortasse para dentro. O Jackson tinha que apenas se preocupar com a rota para fora e ele caiu no double move do Davante Adams para dentro e deixou o Davante Adams ganhar para fora. Então, dá para você pedir muito mais do que isso pro Robert Jackson? Não, mas ele é burro, foi burro. Por isso que ele tomou o touchdown. Se ele sabia que o Dino Stone estava ali para ajudar ele tinha que se preocupar única e exclusivamente com o corte para fora. Ele tinha que deixar o Adams cortar para dentro se fosse o caso, porque o Dino Stone estava ali para isso. Só que a gente está falando de um jogador de practice squad que até um jogo passado nunca tinha tido um snap defensivo com o Ravens. Então como é que você vai pedir muito mais do que isso para ele? Não dá. Mas foi uma jogada imbecil dele que acabou custando um touchdown pra gente. Eu ia mandar um calma farido. Calma, parido. Juba tava burro. Ele tá com uma garrafa de gimo na mão pra falar do Robert Jackson, né? E já até bebi o gimo aqui. Não pode, Giba, não pode. É veneno, cara. Não incentiva isso não. Tem criança escutando. Isso aí é veneno. Mas é veneno dos bons, tá? Veneno de ótima qualidade. Ai, meu Deus do céu. Tem que rir pra não chorar, né? Eu vou falar pra você que se eu fumasse, o Baltimore Ravens teria me ajudado a adquirir um câncer de pulmão. Agora, falamos da defesa e agora a gente vai entrar na polêmica, tá? Esse tipo de debate esquentou muito o Twitter. Grupos de WhatsApp ferveram. Mark Zuckerberg, inclusive, declarou que o serviço ameaçou de cair com tanto volume de mensagem. Tá bom, hashtag bombom na rede. Bombom na rede. Bombom na rede, isso aí. Bombom na rede. Ainda tô disléxico, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. O Baltimore Ravens, nessa temporada, e talvez do lado do Los Angeles Chargers, mas eu acho que o Los Angeles Chargers peca um pouco pela burrice, talvez, tem sido um dos times mais agressivos da NFL. Só a olhos vistos. E, obviamente, toda a agressividade dentro da NFL eu acho louvável, tá bom? Eu acho louvável. Eu não vou falar que, porque o John Harbaugh errou, porque o John Harbaugh... Não, eu jamais vou falar que ele errou. Eu posso concordar ou não concordar. Como, por exemplo, vamos falar das três decisões aqui e aí eu passo para vocês. Para o começo do jogo, aquela quarta descida, perto da linha perto da endzone. De novo, eu entendo, não vou falar que o John Harbaugh errou, mas eu não concordo. Por quê? Cara, você tá no começo do jogo, vindo com uma secundária cheia de reserva e jogador do practice squad e tal, você nem sentiu o feeling do jogo. Sai do campo com qualquer ponto que você consiga, que seja um pontinho só. Não sei se vocês aí, Giba e Gelli, já jogaram truco alguma vez na vida, mas para quem é de São Paulo, Minas Gerais, vai entender o que eu tô falando, que você ir para aquela quarta descida, na minha cabeça, é como você tá na primeira rodada do truco, no primeiro descarte, você com a mão vazia, sei lá, um 4, um 5 e um rei de espadilha, sei lá. E aí você vai trocar o amiguinho, a partida nem começou, você não sabe nem o que os outros têm na mão. Sabe? Então, calma, guerreiro, calma, aguenta essa emoção aí. Eu não iria para aquela quarta descida, da mesma forma como eu não iria para aquela quarta descida para 6 ainda no campo de defesa. Eu fui crítico disso no jogo do Cleveland Browns, do Cincinnati Bengals, e continuo crítico disso nesse jogo. Eu acho que se você está no seu campo de defesa com a defesa que você tem,
sabe? Dá o campo longo, sabe? Dá a chance de... Se você tem um campo longo, você tem mais chances de, sei lá, forçar o ataque do Green Bay Packers ao erro. Por mais que seja Aaron Rodgers, por mais que ele estivesse abusando da nossa secundária, sei lá, eu preferia dar o campo longo a ter que arriscar e dar a possibilidade de se der mais fácil os 7 pontos. Diferentemente da conversão de 2 pontos. A conversão de 2 pontos, por mim, eu iria completamente, sabe? Vai. Eu vi muita gente falando de porque não era melhor ir brigar pelos coraçõezinhos. Porque era melhor ir pro field goal e levar o jogo pra prorrogação. Lá no Instagram teve um cara, inclusive, que falou era só forçar os Packers ao punch na prorrogação. Meu amigo, é o Green Bay Packers. Aaron Rodgers e Davante Adams do outro lado. Você não faz... Aquele meme do Senhor dos Anéis, né? Você não simplesmente força os Packers ao punch. Isso é dificílimo. Beleza, mas poxa, você para prorrogação podia ter uma chance. Você estaria dando, com o jogo empatado, 40 segundos pro Aaron Rodgers para ele jogar a bola lá no fim do campo e dar uma chance do Mason Crosby. Na pior das hipóteses, o Mason Crosby acertar Era mais fácil acertar a conversão de 2 pontos do que vencer esse jogo tentando levar ele para prorrogação, visto de que a gente estava com uma defesa desfalcada e o ataque do Green Bay Packers do outro lado. Também vi gente comentando que poderia levar causar um mal-estar na defesa porque o John Harbaugh não está confiando. Gente, quem tá ali dentro do campo tem consciência do próprio talento, tá? Não é como se o cara falasse, não, confia em mim porque eu sou bom. Pô, se você fosse bom, você era titular. Eu acho que quem tá no campo tem consciência disso. Então, eu abraço essa decisão de 2 pontos, como abracei a decisão de conversão de 2 pontos contra a Pittsburgh Steelers também. E já contra as quartas descidas, de novo. Não me atrevo a falar porque o John Harbaugh errou, porque seria muita presunção, seria muita prepotência da minha parte. Eu entendo a decisão, eu entendo quem é a favor e tudo mais. Eu não concordo pelos motivos já explicados aqui, e agora eu quero ouvir de vocês, aí vocês decidam quem começa, mas do meu ponto de vista é isso, e eu também nem vou me atrever a comentar, não, mas isso, não vou. Eu só vou colocar isso. Não concordei com as decisões de quarta descida. Por mim, eu acho que o time poderia ser um pouco mais conservador para poder controlar o risco. Entendo querer arriscar, entendo querer ir para tudo ou nada. É um time muito forte do outro lado, o melhor time da NFL. Ainda assim, eu não iria para aquelas quartas descidas, diferente da conversão de 2 pontos. Eu acho que a conversão de 2 pontos é algo que eu abraçaria. E aí a gente pode até questionar a jogada, isso a gente vai fazer mais para frente, mas vamos falar dessas decisões primeiro. Quem quer começar? Eu posso começar. Primeiro, a primeira quarta descida, para mim, arrisco todas as vezes. Você tá na linha de 3 jardas do campo do seu adversário, a quarta pro gol, na linha de 3. Então, primeiro ponto. Difícil, você tá naquela posição, você tem que fazer o touchdown. Você tem que arriscar. Tem que tentar fazer o touchdown. E até por conta do resultado. Por exemplo, a gente não conseguiu converter. E aí o Packers entrou em campo na linha de 3 jardas do campo de defesa, não conseguiu sair, deu o punch e nos colocou de novo numa posição boa, que posicionou o nosso touchdown na sequência. Então, pra mim, aquela ali, nem penso 2 vezes. Tem que arriscar aquela quarta descida e acho que pra mim foi um acerto do Harbaugh. Ponto número 1. Acho que nem é uma questão. A segunda, no campo de defesa, eu concordo com você. Não faria. Era uma desvantagem de 11 pontos, a gente não estava conseguindo parar o ataque do Packers, beleza, mas a chance de dar errado e você facilitar a vida, como foi o que aconteceu no Packers, é enorme. Sem contar o fato de que a gente está falando do Packers, que tem provavelmente a pior unidade de special teams da liga. Então chuta o punch, que talvez você consiga forçar um fumble, tem um muff ali atrás, você consegue, sabe, pegar o cara lá atrás. Você tem uma das melhores unidades de special teams da liga contra uma das piores. Naquela circunstância, estava perdendo por 11, era muito arriscado você tentar uma 4ª-6 no campo de defesa e só facilitar a vida do Packers. A medida deu sorte que virou só um field goal e não um touchdown, mas para mim aquilo ali foi um erro. Eu não faria naquela tentativa. Eu chutaria o punch e tentaria ou botar eles numa situação de campo um pouco mais longo
ou até mesmo, de repente, no Special Teams as coisas acontecem. Aliás, uma observação que eu queria fazer, esqueci, você me lembrou. Que time de especialistas horroroso esse do Green Bay Packers, né? Misericórdia. Exatamente, por isso mesmo que eu chutaria o punch naquela circunstância. Obviamente a gente tá falando de Special Teams, não quer dizer, não tem nada que seja palpável, assim, chuta porque vai acontecer. Não, mas pode acontecer. A gente tá falando de uma unidade de Special Teams que é realmente muito ruim. Então, você arriscar aquela 4ª-6 na linha de 29, o Packers já entrou em campo com 3 pontos, porque a gente não converteu. E a chance de converter era baixa. A gente tá falando de um QB que tem dificuldade em passar a bola de profundidade, estava passando muita rota curta. Mesmo se ele completasse aquele passe pro Murray, ele ia perder jardas. Foi até melhor que o Murray soltou aquela bola, porque ele passou atrás da linha de scrimmage e a chance de perder jarda ali era colossal. Então, não acho que tenha sido um acerto aquela decisão. Eu não faria aquilo que o Harbaugh fez. Para mim foi um equívoco. Quanto à conversão de 2 pontos, eu acho que era uma decisão 50-50. Entendo o Harbaugh querer ganhar o jogo naquele momento. Foi uma decisão que partiu não só dele. Ele discutiu com os jogadores entenderam que era melhor arriscar os 2 pontos. Mas o que eu deixo de afirmação é que, para mim, independente do chutar ou converter os 2 pontos, eu acho que o Ravens muito provavelmente perderia o jogo do mesmo jeito. Porque com 42 segundos, um tempo para pedir, e a secundária com um pipoqueiro e um vendedor de algodão doce jogando, muito provavelmente o Rodgers conseguiria posicionar o Mason Crosby e ganhar o jogo, independente do que a gente tivesse feito naquela jogada. Ainda dizem que se você filmasse o capacete dos safeties, você encontrar Adam Sandler e Bill Murray ali no fundo. Kevin James, não? Não. Kevin James, não. Ok. Rob Schneider? Kevin Hart, talvez, pela altura. Aí pode ser. Mas, cara, eu acho que o Giba resumiu bem a minha visão. E sabe que eu sou da mentalidade mais agressiva, eu sou dos 3 aqui do podcast, acho que eu sou o mais adepto desse grande guarda-chuva que chamam de analytics. Sou a pessoa que mais leva isso em consideração. #análise, inclusive eu já falei pra você minha opinião sobre esse negócio de analytics, né? Sim, a gente discorda nesse ponto. Mas eu não teria ido pra conversão de 2 pontos, tá? Basicamente pelo motivo de que, acho que era melhor ter a certeza do empate ali, porque o Rodgers ainda poderia ganhar o jogo ali, que ele tinha muito tempo para chegar numa posição de field goal. O ataque estava se movendo bem, então deixa a possibilidade ali na moeda e tenta ganhar num touchdown se você tiver a primeira posse. Acho que o Ravens tinha uma chance um pouco melhor nessa circunstância, ao contrário do jogo contra os Steelers, que para mim era uma decisão óbvia aí para a conversão de 2 pontos. Nesse jogo específico, para mim é uma decisão 50-50. A decisão que a matemática, né, diz que o Harbaugh errou, né, nessa partida foi de não ter, depois do touchdown que deixou o jogo 31-24, 31-23, né? Ali ele optou por chutar um extra point. Essa é a decisão que a matemática diz que ele errou gravemente. Que ali, se ele tinha a intenção de tentar ir para vencer o jogo, ele tinha que ter tentado 2 pontos ali. Que ali, se ele converte os 2 pontos, o Ravens já estaria numa posição de que, se ele fosse bem sucedido, o jogo estaria 31-25, o touchdown depois viraria 32-31, estava tudo certo. Se ele falhasse, o jogo ficava 31-23, você tentaria os 2 pontos de novo depois do próximo touchdown, e aí, se você conseguisse, você conseguiria empatar e poderia levar para a prorrogação. Então, assim, você teria 2 chances de tentar vencer o jogo / levar para a prorrogação, ao invés de ter uma chance, né, que foi a do final do jogo. Então, você meio que antecipa a sua decisão e você ganha informação para o futuro, né? Esse é o grande conceito aí por trás. Esse é um dos princípios, né, de análise de dados relacionados ao futebol americano, que é um dos principais mandamentos dele, né? Se você está 8 pontos abaixo, você tem que tomar a decisão entre chutar um extra point ou tentar a conversão de 2 pontos já na reta final do jogo, você tenta os 2 pontos logo, tá? Então foi nessa decisão que o Harbaugh falhou, sendo que ele já tinha passado nesse teste em outras vezes na carreira dele. Então, assim, se tem uma decisão que ele tem que perder o sono, é essa. Desculpa te interromper, mas eu acho que a própria decisão no jogo contra os Steelers foi baseado nisso, não foi? Contra os Steelers, não.
Os Aquela Steelers, o Ravens estava na frente. A tentativa de conversão, o Ravens ia ficar na frente de qualquer forma. Não é essa situação, não. Contra os Steelers, não. Contra os Steelers, os Steelers estavam 1 ponto na frente só, na hora que ele tentou a conversão. Contra o Browns é semelhante. Ah, tá certo. Tem uma coisa que o Giba colocou, que é a respeito da primeira conversão de quarta descida. Não cairia também no mérito de contar com as atrapalhadas do time de especialistas naquela primeira conversão de quarta descida, sabe? Chuta o field goal, sai com os 3 pontos de campo, e aí na hora do retorno deixa que a natureza... É claro, obviamente, não estou falando que eles iriam errar, o time de especialistas ia errar de qualquer jeito, mas, sei lá, eu não vejo muita diferença num jogo 0-0, sabe? Você começar... Óbvio, tem a diferença de que você tá encostando o time lá contra a parede, mas sei lá, você força o time com um 3 and out na linha de 3 ou na linha de 20 com um jogo 0-0, nesse momento, sei lá, aí você conta com o erro do time de especialistas, talvez. Na minha concepção, não faria tanta diferença esse lance de, beleza, não converteu, mas deixamos o Green Bay Packers encostado na parede. Sinceramente, acho que num jogo 0-0, cara, sou eu de novo. É porque no kickoff, muito provavelmente, ele ia começar na linha de 20, não na linha de 3. São 17 jardas de diferença pro Rodgers. É um conforto maior em relação a passar a bola, por exemplo, porque ele não tá dentro da própria end zone, com uma linha ofensiva cheia de desfalques. Então, assim, é uma circunstância completamente diferente. Porque no kickoff, a não ser que de fato acontecesse um muff, ele muito provavelmente começaria ali na linha de 20, se tivesse um retorno, e se fosse se passasse na end zone, 25. Então, ele não estaria naquela mesma circunstância, estaria em uma circunstância de muito maior conforto. Certo. Enfim, de novo, ninguém aqui vai se atrever a falar de que o Harbaugh errou nessa decisão. Pelo menos eu não tenho coragem de falar isso. Eu posso falar se concordo ou não. Não me atrevo a falar, e eu entendo os argumentos dos dois lados, inclusive. Eu acho que talvez o que a gente concorda foi que, inclusive falamos isso em off, né, antes de começar a gravação, esse jogo já estava perdido no momento que o Ben Cleveland fez aquele falso start e jogou 4 pontos fora, né? Jogou 4 pontos fora não, porque a gente ia tentar uma quarta descida, né, naquela situação. Era uma quarta para 1, mas era uma quarta descida. O que eu acho é que o jogo começou a sair de mão foi naquela interferência que não existiu, do Kevin Seymour Foi no Lazar, acho que foi no Lazar. Lazar ou no Lazar. Foi no Lazar. Foi no Lazar. Então, Me refresca a memória, porque eu não tô lembrado desse lance. Foi uma rota out do Lazar, que o Kevin Seymour encostou nele, era uma terceira para 10, o Rodgers fez o passe, o Lazar dropou a bola, ou seja, era um field goal do Packers, e aí a arbitragem inventou uma interferência, deu o first down para eles, no lance seguinte foi o touchdown do Aaron Jones. Então, a gente tomou 4 pontos de graça ali por uma interferência absurda que não existiu. E aí no drive seguinte, a gente perde a oportunidade de converter uma quarta para 1, de tentar converter uma quarta para 1, né, na realidade, e acaba chutando o field goal por causa de uma falta. Acho que esse momento foi que o jogo começou a sair de mão. Porque se a gente toma um field goal ali e volta pro campo, é outro jogo. A gente tá 3 pontos atrás, um touchdown, a gente vira a partida de novo, volta a liderar o placar, logo no começo do terceiro quarto. Ou mesmo tomando o touchdown naquela situação, se a gente consegue converter a quarta para 1, a gente teria a condição de talvez empatar com o touchdown. Então acho que essas duas jogadas acabaram fazendo que o jogo começasse a sair de mão pra gente. Aí no drive seguinte o Packers fez outro touchdown, botou a diferença em 11, aí a situação começou a ficar complicada e o time teve que buscar uma virada improvável depois de estar perdendo por 14 pontos no segundo tempo, contra um time que é tecnicamente muito melhor, né? Então, no começo do quarto ainda estava perdendo por 14 pontos. Se buscar uma virada dessa contra o Packers é muito difícil, muito difícil. A gente ainda teve a chance do empate, mas é o que eu falei, assim, com 42 segundos e um tempo para pedir, jogando com o Robert Jackson e Kevin Seymour na secundária, a chance da gente conseguir ganhar esse jogo, mesmo se convertesse os 2 pontos, era baixíssima. Curiosamente, eu vim aqui naquele gráfico de probabilidade de vitória da ESPN, e no momento que o Green Bay Packers empata o jogo, eles dão a probabilidade de 54,8 de vitória para o Green Bay Packers, e a partir daí o jogo nunca saiu da mão de Green Bay. O que eu acho que, e aí é um argumento que muita gente poderia utilizar, é que o fato de a tentativa de conversão de 2 pontos, se bem sucedida,
entra a questão dos special teams também. O Packers entraria com as costas na parede, né, precisando de um field goal para virar o jogo em 42 segundos, com um tempo para pedir, e com o special teams que é muito ruim. Então o Ravens teria talvez a possibilidade de bloquear um field goal caso o Rodgers conseguisse posicionar o Mason Crosby. E aí, desbloqueando o field goal, ganharia o jogo, basicamente. Talvez o Harbaugh tenha confiado um pouco nisso para tentar, mas assim, para mim é uma decisão que não é nenhum absurdo. Qualquer coisa que ele fizesse ali, para mim, eu acho aceitável. Não acho que seja dê para considerar um erro absurdo ele ter tentado converter 2 pontos, nem que seria um erro se ele chuta o extra point. Para mim, ele 50-50, como ele mesmo falou depois na coletiva. Porque eu acho que, e aí eu falei até isso no Twitter, é que tá gerando um buzz, uma crítica exagerada ao Harbaugh por ele ter tentado a conversão de 2 pontos ali. E aí volta no que o Jerry falou lá no começo do programa. Cara, o cara pegou um time com 30 desfalques, enfrentando o melhor time da NFC, possivelmente o melhor time da NFL, jogou de igual para igual, perdeu por 1 ponto. E tu vai falar que o cara é um merda porque ele tentou... Ah, pelo amor de Deus. Não, isso aí eu concordo contigo. Eu reforço. Você pode não concordar. Falar que, porque o Harbaugh é burro, porque ele errou. Se acerta, tava todo mundo falando que ele é um gênio, sabe? Existe ali uma linha tênue entre a bestialidade e a besta. Se ele acerta um desses 3 lances que a gente discutiu, que fosse, dependendo do resultado, tava todo mundo falando que ele é um gênio, que tem que ser agressivo e tudo mais. Então eu acho que as emoções precisam ser um pouco acalmadas nesse momento, sabe? Coloca a sua cabeça no balde de gelo, resfria, respira e vamos, porque semana que vem tem Cincinnati Bengals, né? É o jogo da temporada. Se ganhar do Bengals em Cincinnati, a gente fica numa condição boa para pegar a divisão, né? Porque todos os adversários têm um jogo que é assim, aquele jogo que a gente olha, tudo pode acontecer, como a gente viu essa semana no Arizona Cardinals perdendo pro Detroit Lions. Mas todos os adversários têm aquele jogo que a gente olha e fala, tá, esse aí não vai ganhar, então acho que a gente tem ganhando esse jogo contra Cincinnati, a gente fica num caminho aberto para ganhar a divisão e ir pros playoffs. Mas tem que ir lá e ganhar, né? Então, outros 500. Tá certo. E então é isso, gente. Ficamos por aqui. Mais uma vez com aquela dorzinha no coração de, né, poderíamos ter ganho esse jogo. Era até um jogo difícil, que foi apertado. Acho que é por isso que não fica tanto aquele sentimento de tristeza, de raiva. Fica aquela frustração, mas acima de tudo foi um bom jogo. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, meus queridos, muitíssimo obrigado de novo pela participação, pela presença, pelos comentários. É nóis, estamos juntos. Forte abraço, até a próxima. Sempre um prazer estar por aqui. E vamos rezar para ganhar esse próximo jogo, né? Ainda tem outro podcast essa semana. É isso, até a próxima. E você, querido ouvinte, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Essa semana ainda não acabou. Talvez tenha presentinho de Natal para vocês essa semana com preview do principal confronto dessa temporada, valendo título da AFC Norte e talvez vaga nos playoffs, Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals lá no Paul Brown Stadium. É isso, a gente se vê ainda essa semana, então até mais. And the message coming from Charm City says we're bringing